vocês. Vamos fazer a segunda parte, completar a segunda parte da nossa aula de HIV. Eu, revisando, vi que nós pulamos um slide que não falamos na aula passada. E é o primeiro slide desta aula que não pode faltar. Por algum motivo, este aparelho de passar slides passou e não explicamos o ciclo biológico do vírus HIV, que resulta fundamental para entender toda parte da doença e toda parte do diagnóstico, do tratamento. Então vejam a figura, uma figura que nos mostra por passos como são os eventos sequenciais da infecção na célula. Vocês, para estudarem, vão seguindo a numeração 1, 2, 3 e assim consecutivamente, desde um vírus no exterior até um vírus que brota novamente da célula. Então, se completa o ciclo biológico. Primeiro evento fundamental, ligação, acontece como algo semelhante ao velcro que a gente usa no dia a dia. Uma superfície tem uma parte, outra superfície, outra modalidade, e quando contacta, gruda. Então, aí está o vírus com as moléculas de superfície que nós vimos a semana passada, semana retrasada. GP120, GP60, então dá 180 esse GP. E aí está a molécula do vírus. É o receptor principal na célula que vai infectar. Qual? Molécula CD4. Então, esta célula pode ser uma de três: um linfócito CD4, um macrófago ou uma célula dendrítica. As três células têm marcador de superfície CD4. Então veja, grudou, mas não é suficiente para penetrar. E aí vem o segundo passo que nós vamos aprofundar um pouquinho na frente, o chamado correceptor. Não é suficiente ter receptor, tem que ter um correceptor. E esse correceptor é uma molécula de quimiosina, um receptor de quimiosinas. Talvez vocês lembrem, estudaram na imunologia como as quimiosinas são moléculas de comunicação do sistema imune. Então, uma célula produz, outra célula tem receptor e pensem uma rede de comunicação. Aí está a molécula de quimiosina. Então, ela é fundamental para o segundo passo, que é a fusão. Então, a membrana externa do vírus se funde com a membrana da célula. E dessa fusão resulta a introdução no citoplasma da célula recém-infectada do núcleo capsídeo. Lembre, P7, P24, a outra P. Aí estão essas proteínas do núcleo capsídeo no citoplasma e as proteases que a célula tem no citoplasma lisam esse núcleo capsídeo e liberam o material genético do vírus. Está liberado. Todos os desenhos mostram algo que é muito importante. O material genético do vírus está sempre acoplado à enzima principal necessária para a replicação, que é a transcriptase reversa, que já estudamos por que chama assim. E vejam que o quarto passo é fundamental, porque a transcrição reversa
é o momento em que a molécula RNA do vírus se transforma numa molécula DNA do vírus. Continua sendo vírus, mas em formato DNA. E vai ser esse formato DNA do vírus que, junto com a enzima também que está acoplada a ele, e é fundamental, integrar-se, vai para o núcleo e se integra no material genético da célula. Bom, imaginem esse material genético fechado a integrar-se com a molécula de DNA do vírus chegando. O que faz a integrar-se? Abre o material genético da célula, insere o material genético do vírus e depois costura e fica inserido esse material genético. Se alguém pergunta para vocês por que em 2024, maio, ainda não temos cura para o HIV, porque ainda não sabemos como fazer para eliminar o material genético do vírus HIV que está integrado. Não temos tecnologia ainda para isso. Não temos o conhecimento suficiente. Então, está integrado. Se a célula, esse é o pulo do gato importante lembrar, se a célula está em repouso, o vírus não se multiplica. O vírus está lá, integrado em silêncio. Quando o vírus começa a multiplicar-se e a expressar-se, no momento em que a célula se ativa. Então, veja, se esta célula, já falamos, é um linfócito CD4 ativado, durante 15 dias de vida dessa célula, o vírus se vai replicar. E depois que a célula morre, o vírus desaparece. Então, o vírus precisa de uma célula de longa vida. E essas células, vamos ver também a continuação, são linfócitos TCD4 de memória, porque não estão ativados, eles estão em repouso. E eles podem passar 1 década, 2 décadas, 3 décadas em silêncio. Então, o vírus, uma vez integrado, vai ficar integrado pelo resto da vida dessa célula. Quanto vive a célula? Depende. Aí, isso nos dá uma ideia de quanto o vírus se multiplica. Se a célula está em repouso, o vírus não se multiplica. Se as células estão replicando, o vírus se multiplica. Então veja, a partir do material genético DNA do vírus, DNA, começam a formar-se moléculas RNA virais. RNA virais. E muitas dessas RNAs, que são RNAs mensageiros, obviamente, vão traduzir-se em proteínas diferentes. Que proteínas? GP, glicoproteína, 120, 60, transcriptase, integrase, P17, P24, P7, todas as expressões proteicas do vírus. Mas existe também um RNA especial, que é o RNA completo do material genético do vírus. Esse RNA vai ser uma parte que não vai gerar proteína. Esse RNA vai ser encapsulado numa nova partícula viral, junto com todas as proteínas e todas as enzimas, e aí começa um brotamento a partir da membrana da célula infectada. E esse brotamento vai determinar finalmente uma partícula viral completa. De onde vem a membrana do vírus?
da membrana da célula. Ele puxa a membrana e leva consigo um pedacinho. Obviamente, depois que uma célula está brotando muitos vírus ao mesmo tempo, essa célula vai morrer pelo brotamento, porque são muitos vírus saindo dela. Então, a multiplicação do vírus termina em lise da célula. Algo curioso que é muito importante de saber: uma vez brota o vírus, esse vírus está imaturo. Esse vírus não é um vírus infectante. Ele não produz dano e não se pode aderir a outra célula. Ele precisa amadurecer. E amadurece fora da célula, que é este processo número 3, que está colocado claramente: maturação. Que enzima participa da maturação? A protease. Porque ela vai pegar a proteína completa que está lá dentro, numa grande cadeia, e vai começar a cortar a proteína em partes. Que partes? P24, uma parte. P17, outra parte. P7, outra parte. E monta lá fora o núcleo capsídeo do vírus completo. E aí, este vírus já está maturo. E esse vírus está capaz de infectar uma nova célula. Então, se vocês quiserem colocar uns tracinhos seguidos aqui, é como se voltasse ao número 1. Perguntas, dúvidas. É um ciclo biológico que pode parecer um pouco complexo, mas, na verdade, pense em 3 passos fundamentais. Adesão junto com a ruptura e liberação da partícula viral, fundamental. E os outros passos fundamentais são as enzimas que estudamos semana retrasada, do gene poli, transcriptase reversa, integrase, protease. Transcriptase reversa aqui, integrase aqui, protease aqui. Então fica muito fácil agora, quando chegamos na parte terapêutica, pensar: inibidores da transcriptase, inibidores da integrase, inibidores da protease. Que nos permite uma terapêutica altamente eficaz contra o vírus? Conhecer o ciclo biológico deles. Então, por isso era importante esta parte. Professor, Pergunta. ali quando o vírus ele entra ali no desdobramento, quem libera o material é a protease? Não, a protease só funciona aqui. As proteases que liberam o núcleo capsídeo, essas são da célula hospedeira. Então veja como a célula hospedeira participa da multiplicação do vírus. Porque outro elemento fundamental que é importante ressaltar: que esse enzima faz a mudança de DNA viral para RNA viral, uma RNA polimerase da célula hospedeira. E agora vamos ver isso. É quem faz isso. Então, a célula hospedeira participa do ciclo biológico com enzimas. Essa parte é fundamental, saber que depende exclusivamente do vírus, integrase, protease, transcriptase reversa, que depende da célula, outras proteases e outras enzimas que são usadas durante a replicação. Então, os eventos fisiopatológicos que nós queremos enfatizar para fechar a parte da fisiopatologia
classificamos em 5 importantes. Mais importantes. Está do 1 ao item 5 marcados como algo que já acabamos de falar. Número 1, existe um correceptor, que é fundamental. Isso nos diz que sem o correceptor não acontece a fusão. Pessoas geneticamente variantes, que são homocigotas e que não produzem correceptor, vivem entre nós e eles nunca serão infectados pelo vírus HIV. Então, se alguém pergunta para vocês, existem pessoas que nunca poderão ser infectadas? Resposta: sim. Aqueles que não expressam correceptor. Então, isso foi descobrimento importante. Por quê? Porque na terapêutica vamos ver também moléculas que inibem a fusão, que resulta importante. Então, primeiro passo, existe um correceptor. E pessoas que não têm o correceptor são... Não, isso a palavra que eu ia usar, me arrependo de usar, não se fala são imunes, não. Porque imunidade implicaria resposta imune. São resistentes à infecção. Se alguém pergunta, existem pessoas resistentes à infecção do leite? Sim, os mutantes homocigotos de correceptores. Segundo elemento fundamental da fisiopatologia que precisamos saber: existem variantes e a infecção pelo HIV demora praticamente uma década, 10 anos. Nesses 10 anos, o vírus que entrou e o vírus que está no final é diferente, não é o mesmo vírus. Ele mudou, ele criou variantes. Que na pandemia de coronavírus nós escutamos muito esse termo, variante. É algo de variação, é algo não de mutação especificamente, mas de variabilidade. Então, existem variantes e o vírus inicial ele tem algumas características importantes. Esse vírus inicial, lembra que falamos 2 semanas atrás, quem introduz o vírus no organismo? Macrófago, que está nos líquidos seminais e vaginais. É o macrófago que introduz. Então, o vírus inicial é um vírus macrófago trópico, que chama, ou seja, tem tropismo por macrófago. Por que ele chama R5? Porque é uma alta afinidade por este receptor, correceptor CCR5. Para diminuir e facilitar o entendimento, abreviamos para R5, esse correceptor. É um correceptor de quimiosina. Então, o macrófago trópico, R5, é um vírus que não forma sincícios. Isso é importante, agora vamos ver o termo sincícios, e é de replicação lenta. Características diferentes do vírus quando surge AIDS, já lá para o 8º, 9º ano de infecção, se não aconteceu terapia, tratamento. Infecção tardia. Como é o vírus variante tardio? É um vírus T4 trópico, tem tropismo pelo T4 especificamente, e ele usa um correceptor diferente do R5, que é o CXCR4, que para abreviar e facilitar, nós reduzimos para X4. Então, R5 e X4. Por isso, a variante se chama T4 trópica X4.
que tem de diferente essa variante? O vírus é o mesmo, HIV, vírus HIV, mas uma variante diferente. Essa variante induz formação de sincícios e ela se multiplica ativamente e rapidamente. Então produz altos títulos virais. Então, variantes existem. Portanto, o avanço da doença implica no aparecimento de variantes. E aí estão as variantes inicial, tropismo para macrófagos e monócitos, variante T4 para o R4 para linfócitos TCD4. E claro, durante os 10 anos de infecção, não quer dizer assim, de um dia para outro todo mundo, não. Vai acontecendo esse aparecimento e o surgimento da variante. Então, primeiro tem uma variante única, depois tem duplas variantes e depois termina acontecendo também seleção de uma variante única no final. Então, como um dos elementos importantes é a formação de sincícios, esse fato deve ser explicado claramente. O vírus inicial não forma sincícios. O vírus final, o tardio, forma sincícios. Se vocês lembram da biologia de vocês, que é biologia celular básica, que é um sincício? É a junção de células formando uma grande célula multinucleada. Então, isso se chama um sincício. Tem vírus que formam sincícios clarissimamente, respiratório, sobretudo. Vírus sincicial respiratório, que produz quadros de infecções respiratórias graves, tanto em crianças quanto em idosos. Então, essa formação de sincícios tem um profundo significado para a AIDS. Por quê? Quando surge a AIDS, e já temos a variante formadora de sincícios, que implica isso, que o vírus, para passar de uma célula para outra, não precisa sair. Ele se dissemina pelo sincício. Então, isso é algo que você diz assim, no final, quando o quadro de AIDS está estabelecido, essa formação de sincícios é fundamental. Lembrem bem que se o vírus sai de uma célula para outra e temos anticorpos neutralizantes, conseguimos neutralizar. Mas se o vírus está disseminando dentro do sincício, imaginem um sincício no baço, ou no linfonodo, ou no tecido linfóide. O vírus está lá em toda parte, disseminando-se facilmente. Então, esse é importante o significado e por isso é uma variante tardia mesmo. O terceiro elemento fundamental, alguma pergunta? O terceiro elemento fundamental é a relação do vírus com as células de memória. É fundamental entender isso, porque lembrem que estamos numa infecção que dura uma década, 10 anos de infecção. Então, onde está o vírus escondido durante 10 anos que não foi encontrado e eliminado? Está fazendo parte do material genético de alguma célula de longa duração. Então, por isso, células de memória. Que é importante lembrar das células de memória. Algo que já mencionamos e enfatizamos várias vezes. Qual a vida útil de um linfócito T ativado? 2 semanas, 15 dias, ele morre, desaparece. Uma vez ativado,
têm vida curta, mas as células de memória têm vida longa. Décadas, anos, décadas. Quando acontece infecção, e essa infecção infecta um linfócito T, e esse linfócito T se ativa, o que acontece com o linfócito T infectado que se ativa? Morre também. Em 15 dias morre. Nesses 15 dias produziu vírus, mas terminados 15 dias desaparece a célula. Então ela também não serve de reservatório para o vírus, e por isso as células que entram em estado de repouso e tem o vírus integrado no material genético, que está aqui com essa linha vermelha, células T de memória infectadas com o vírus em forma DNA do vírus, elas têm vida longa e elas podem durar uma década ou mais. Então, por isso, quando vemos onde está o reservatório do vírus, vejam este gráfico, esta figura, mostrando coisas importantes. Os vírus livres, escassíssimos no começo, só vão aparecer no final quando a resposta imune colapse, aí a carga viral aumenta. Mas de resto, nos 10 anos que estamos convivendo com o vírus não está facilmente livre. Por quê? Porque temos anticorpos e resposta imune. Então, não é importante esse reservatório. Vírus T4 ativados, 15 dias de reservatório para eles, não é importante. Células dendríticas têm uma vida muito mais longa. Macrófagos também, mas igualmente, não duram décadas. Então, vejam no final onde está a reserva do vírus. Células TD4 de memória com o vírus integrado. Quando você quer terminar, curar um paciente de HIV, o que você precisa pensar? Tenho que encontrar todas as células infectadas e eliminar o vírus dessa célula. Hoje é impossível, não conseguimos. Então, não existe cura para HIV. Por quê? Precisamente por elementos que acabamos de mencionar. E para finalizar essa parte de eventos fisiopatológicos, por que tantas células TCD4 desaparecem se tão poucas estão infectadas? Lembrem bem, esta que está ativa tem uma vida curta, 15 dias. Esta que está em repouso, ela não está multiplicando vírus. Ela está servindo de reservatório, então não vai morrer. Então, por que tantas células CD4 morrem? E aí vem a resposta. Porque existem diferentes mecanismos de eliminação das células CD4. Quando a gente pergunta para qualquer pessoa que comece a estudar HIV, quem faz com que o CD4 morra, a primeira resposta sempre é a mais simples: destruição das células por brotamento, que acabamos de falar. Então, uma célula CD4 está ativa, está replicando o vírus se multiplica, brota dessa célula, a célula morre. Então, sim, um mecanismo de morte. Mas vem aquela questão: não são todas as células CD4 que estão infectadas ativas. Então, esse mecanismo é um mecanismo presente, mas não é fundamental. Segundo mecanismo importante, formação de sincícios. Uma célula infectada se junta com outra célula
não infectada, e na fusão das duas células, esta não infectada se perde e passa a ser infectada. Então, se perde uma célula CD4 cada vez que se forma um sincício. Mas, aquilo que acabamos de falar, sincícios são fenômenos de variante tardia. Então, é lá para frente. Não é o mais comum. Terceiro mecanismo importante, que foi motivo de pergunta da prova passada: linfócitos T citotóxicos CD8. O que fazem os citotóxicos? Citotoxicidade. Então, encontra um linfócito CD4 que está expressando proteínas virais, ou seja, um linfócito CD4 ativo, porque senão ele passa desapercebido. E, nesse momento, o linfócito CD4 reconhece o antígeno que está sendo expresso na superfície desta célula. Em que contexto? MHC de tipo 1, e este linfócito ou gera citotoxicidade direta através de produtos, ou ativa no interior da célula a apoptose da célula. E se vocês lembram bem da sua patologia, apoptose, morte celular programada, as caspases começam a lisar o DNA da célula e a célula entra em apoptose. Então, mas o que falamos, o reservatório grande dos vírus não estão nestes linfócitos. Então, a morte da célula é importante, mas são poucas as células CD4 ativas e infectadas. Então, já vamos 3 mecanismos: brotamento, sincícios, citotoxicidade. E chegamos praticamente ao último e mais importante mecanismo de destruição de células T CD4, que é lise por complemento. Como acontece isso? Acontece no momento em que um linfócito CD4 que está aqui em branco no centro, ele que tem a molécula CD4 dele na superfície, ele se liga à glicoproteína solúvel do vírus, que se está produzindo em diferentes partes já. Cada vez que o vírus brota e cada vez que está tendo replicação de vírus, sobram proteínas que são jogadas na corrente sanguínea. Entre elas, a glicoproteína 120, GP120. O que faz essa glicoproteína GP120? Encontra um marcador CD4 na superfície de um linfócito não infectado, que não está infectado, e gruda, porque elas têm afinidade de velcro, GP120 com CD4, e gruda. Esta célula não está infectada, mas o CD4 dela tem a GP120 na superfície grudada. No momento em que o anticorpo anti-GP120 encontra essa proteína, gruda. E este anticorpo fixa o complemento. E o que vai fazer o complemento? Lisar a célula. Uma célula CD4 não infectada que morre por lise mediada por complemento. Então, dos mecanismos, dos 4 que acabamos de falar, se alguém pergunta para vocês qual dos 4 é o que lisa maior quantidade de células, este último é o responsável pela maior lise de células.
Dos 4 mecanismos: brotamento, formação de sincícios, citotoxicidade e lise mediada por complemento. Esse é o mais importante em quantidade de células CD4 que ele lisa, que ele destrói. Então, a maior causa de mortalidade é por lise mediada por complemento. E, terminando esta parte, já algo que mencionamos quando estudamos o ciclo biológico do vírus agora recente: polimorfismo viral. Sempre pergunto assim, se alguém pergunta para vocês, esse alguém posso ser eu, mas pode ser outra pessoa. Se alguém pergunta para vocês por que sempre perdemos a briga com o vírus, pelo polimorfismo, pela mutação, pela variabilidade genética. E de onde surge a variabilidade genética? Aqui está explicado. HIV, um retrovírus, já sabemos. Por que chama retrovírus? Porque a partir de uma molécula RNA viral, produz um DNA viral, de forma retrógrada. Esse DNA viral é aquele que está integrado na célula. A integrar-se, integrou ele, e ele está na célula. Para ter uma cópia completa do vírus, ele precisa fazer um RNA genômico, não parcial, mas completo, grandão. Quem faz esse RNA genômico? Uma enzima própria da nossa célula, a RNA polimerase 2. É uma enzima que nós usamos todos os dias, a toda hora, e que faz RNA a partir da molécula DNA. Agora está fazendo para o vírus. O DNA do vírus está integrado. A RNA polimerase chega e faz uma cópia completa de todo o DNA viral para formar um RNA genômico viral. Então, RNA polimerase faz isso. Que em biologia molecular chama a atenção da RNA polimerase. Alta taxa de erro. Por quê? Porque nós estamos replicando o DNA. Se nós estivéssemos replicando o DNA nosso próprio, e que nós precisamos ter uma fidelidade 100% do DNA que estamos replicando, DNA humano, cada vez que uma célula nossa se multiplica, quem forma essa molécula DNA? Uma DNA polimerase, que tem uma taxa de erro 0 praticamente. Porque senão cada vez que uma célula nossa se multiplicava, gerávamos um câncer. Algo diferente, uma mutação. Nós não podemos mudar. Mutação de cancerígeno é sinônimo. Então, nossa DNA polimerase é fiel 100%. Mas a RNA polimerase não. Porque o RNA, ele se vai traduzir em proteína e não tem essa necessidade de ser tão exato. Por isso, nossa RNA polimerase tem um erro a cada 10.000 nucleotídeos. Adenina, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, de pronto coloca um diferente. Aí, a cada 10.000. Quantos nucleotídeos tem o vírus HIV? 10.000, mais ou menos. Então, cada vez que replica o material genético do vírus, a RNA polimerase insere uma mutação. Uma mutação em cada vírus. E essa mutação pode duplicar e pode triplicar. Então, quem termina por produzir a mutação do vírus
nossa RNA polimerase, a nossa RNA polimerase, que o vírus usa para multiplicar-se. Perguntas, dúvidas? Com isso fechamos a parte mais, vamos chamar, complexa do vírus HIV e entramos na parte mais prática. O que fazer agora com um paciente? Como abordo o paciente? O que vou fazer com ele? Já sabendo toda a parte teórica. Então, entramos na parte de diagnóstico. Sempre que falamos em diagnóstico nas doenças infecciosas, nós podemos pensar em diagnosticar de duas diferentes formas. Uma forma é encontrar o agente etiológico. Encontro o vírus, a parasita, a bactéria, encontro o agente etiológico específico. Outra forma de diagnóstico é encontrar a resposta imune que se montou contra esse agente etiológico. É como ir atrás da pegada dele. Então imaginem a pegada e você diz, olha, fulano passou por aqui porque está usando um calçado assim, porque caminha assim. Eu sei os dados dessa pegada dele. Então, no material que usamos para diagnóstico de HIV, usamos os dois. Ou encontramos o vírus, ou encontramos os anticorpos contra o vírus. Sempre quando pensem em diagnóstico, pensem o seguinte: encontrar o agente etiológico é muito melhor do que encontrar os anticorpos. Por quê? Anticorpos tinham que esperar uma resposta imune, que pode demorar 10, 12 ou 15 dias. Eu digo assim, o primeiro dia não vou ter nada. Falamos de dengue. Primeiro dia não tem nada, não tem anticorpo contra a dengue. Vou demorar 10 dias para formá-lo, mas no primeiro dia tem o NC1. Então, é mais preciso encontrar o agente etiológico do que o anticorpo. Mas quando não conseguimos encontrar o agente etiológico, vamos atrás do anticorpo sempre. Vamos ver na próxima semana sífilis. Encontrar o treponema pálido é raríssimo, esquisito demais, muito difícil. Então vamos atrás dos anticorpos. Aqui vejam, dos elementos que precocemente são detectados mais facilmente está RNA, que é do vírus, P24, que é do vírus. Então, pergunta: qual aparece primeiro? Os elementos virais. E, secundariamente, aparecem os anticorpos, IgM e IgG. Então, pensem nessa parte em termos de diagnóstico, porque chegou na UBS uma pessoa que relata com vocês que 5 dias atrás teve uma relação suspeita sexual e quer saber se contaminou. Que exame posso recomendar para ela? Se são 5 dias só, você diz assim, tenho que pensar claramente nisso. Então veja, os testes que nós temos são de anticorpos, os primeiros, imunoensaio, o primeiro que surgiu, aquele da década de 80, do professor Luc Montagnier, brigando com Robert Gallo, França contra Estados Unidos. O primeiro ELISA data de lá, da década de 80, 84, 85, foi patenteado. Então, era de primeira geração. E ele demorava em ficar positivo, também era pouco sensível. Ele evoluiu o teste para a segunda geração e hoje temos de terceira geração. Detecção
de anticorpos de terceira geração. O tempo já não demora tanto, mas se alguém pergunta, detectar anticorpos é mais precoce do que detectar o vírus? Digo, não, mais precoce é o vírus. Sempre pensar nisso. Quarta geração, que chama, já não é detecção de anticorpos, já detecta o antígeno P24, um teste sorológico que detecta P24, que é proteína do vírus. Então, muito mais rápida e positivada. Testes rápidos, todos os que temos. Pergunta? Então, primeira e terceira geração de anticorpos. É isso. Primeira, segunda e terceira. A segunda está aí no meio, mas primeira já não usamos, segunda já não usamos hoje terceira. Então, quando você solicita anti-HIV 1 e 2 num paciente, que sorologia de terceira geração, que detecta anticorpo contra HIV. Quando eu vou doar sangue, o sangue testado, que vai ser testado? Sorologia de terceira geração, anti-HIV 1 e 2. Quarta geração, detecta antígeno. Testes rápidos detectam anticorpo. Mas é um teste rápido, que você fura o dedinho, coloca na plaquinha e em 15 minutos você olha e decide. Então, uma vantagem enorme. Sabe? Sorologia, tenho que funcionar bem, tenho que centrifugar, separar, mandar para o laboratório, esperar, se tudo acontecer bem, 10 dias pelo menos para estar positivo. Teste rápido, em 15 minutos sai. E tem sensibilidade e especificidade comparáveis. Tá? Ninguém pode dizer teste rápido não é sensível tanto quanto o outro. Muito bem. Os outros testes complementares cada vez têm menos participação, porque caros, dispendiosos, demorados, não são todos os laboratórios que têm. Então, Western Blot, ou todos os Immunoblot, até imunofluorescência, imunofluorescência, tenho que ter microscópio de imunofluorescência no laboratório, tenho que coletar a amostra, tenho que daqui a 1 mês e meio, 2 meses, vai vir o resultado a um preço astronômico. O teste rápido é gratuito. Estes são caros. Então, isso para dizer assim, que momento, peso, que tipo de exame para o paciente. E os diagnósticos de detecção direta, os testes moleculares, não existe para HIV como para tuberculose um teste rápido molecular. Não existe assim rápido molecular já padronizado, mas se faz um teste molecular. Demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais dispendioso, mas se pode ter, tanto quanto a detecção da P24 por um ensaio imunoenzimático. Então, isso nos serve exatamente para decifrar este gráfico que nos diz dias, que está aqui no eixo de baixo, dias após a transmissão, e aqui a quantidade de material genético do vírus. Então, se você vê esta linha traçada, que é o limite de detecção de RNA no plasma, limite, porque todo teste tem um limite de detecção. Menos do que isso eu não detecto. Então tem que ter mais do que isso. Quando você vê isso, você diz assim, o teste mais rápido em positivar num paciente que se contaminou aqui no dia 0, vai ser com 10 dias. E vai ser o RNA viral. Não está disponível em todas as partes, não é fácil de encontrar o teste RNA viral. Mas a pessoa que agora mencionamos, que 5 dias atrás
teve contato sexual suspeito, que digo para ela, ainda não tem nenhum teste que possa dizer se você se contaminou. Agora, passam mais 5 dias com a dúvida na cabeça, e daqui a 5 dias podemos pedir RNA. Seu plano paga, porque o governo não tem esse exame dentro dos testes que avalia normalmente. Então, quando você diz assim, o P24 eu já consigo com 15 dias, o anticorpo específico para ELISA já consigo com 20 dias. Então, geralmente, 20 dias é o tempo mínimo que você diz para uma pessoa, eu posso detectar se houve infecção. Posso pedir P24? Sim. Posso pedir RNA viral? Sim. Desde que alguém pague por esses exames. O governo paga pelo anticorpo com 20 dias. Veja, 20 dias. O teste de primeira geração dos anos 80 demorava quase 3 meses em ficar positivo. Agora são 20 dias. Muito bem. Existe, pergunta Maria. Professor, o ELISA é o ensaio ou o teste rápido? ELISA é, por definição, vocês na imunologia estudaram um imunoensaio enzimático, ELISA. Esse é o termo ELISA. Os testes rápidos são sorologias em geral, imunocromatografia. Outra técnica, não chama ELISA, teste rápido, mas é um teste sorológico de detecção de anticorpos. Em quanto tempo eu posso fazer o teste rápido? O teste rápido é este, porque são anticorpos que detectam 20 dias. Teste rápido e anti-HIV estão equiparados. Cabeça a cabeça. Os dois iguais. Então, o manual do Ministério tem vários fluxogramas diferentes. A aula ficaria muito enfadonha se nós fôssemos estudar todos os fluxogramas possíveis. Você pode estudar com tempo, se vocês têm tempo, o PCDT, HIV, Brasil 2023, lá encontram tudo. Mas trouxemos dois importantes. O primeiro, que é um dos mais comuns, porque implica num primeiro teste rápido. Imaginem espaço alternativo, um domingo de tarde, montamos uma barraquinha e dizemos que estamos fazendo teste de HIV para todo mundo que quiser. Aí vai muita gente, é fácil, barato, não tem que pagar nada, não tem que pagar nada a pessoa, de graça, faz. Então é o teste rápido. Todo teste rápido tem controle e o resultado do teste. Lembrem bem isso sempre. Controle tem que estar positivo sempre, porque me diz que o teste funcionou. Teste, se está positivo, é um teste positivo. Se está negativo, é um teste que funcionou negativo. Mas o controle está positivo. Então, é válido. Digo, sim, é válido. Foi negativo? Negativo. Então, acabou. Fui, passei no domingo no espaço alternativo, fiz o teste, está negativo, não tenho HIV. Pronto, hoje não tenho HIV. Fechou. Aí, se está positivo, aí você diz assim, tenho que fazer um outro segundo teste rápido. Confirmar, aí sim, implica na confirmação. Então você diz assim, outro dia, outro teste rápido, não repito no mesmo momento, por evitar qualquer interferência do momento, e aí outro teste rápido, válido sim, positivo sim, amostra positiva para HIV.
primeiro teste rápido positivo, segundo teste rápido positivo, conclusão, o paciente tem HIV. Conclusão é uma conclusão de dizer assim, ele se infectou alguma vez na vida com o vírus HIV. Tem um vírus dentro? 100% seguro que sim. Por quê? Porque ninguém cura o vírus. Todo mundo que se infecta fica portador do vírus. A não ser uma exceção. Qual é? Aquelas pessoas que são geneticamente não expressam o correceptor do vírus. Eles nunca vão ser infectados. Segundo exemplo importante, pergunta? Digo. Tem algum teste que tem que fazer para saber se não tem esse vírus? Não entendi. Tem algum teste que tem que fazer para saber se a pessoa não tem esse correceptor, se ela... Ah, não, isso aí é biologia molecular genética mesmo. Ou seja, tem laboratórios especializados em genética que você pode fazer, obviamente, os alelos que tem, mas é bem complexo. Então, melhor pensar que você tem qualquer vetor. Então, segundo exemplo comum e corrente, sorologia, imunoensaio, agora sim, teste de imunoensaio. Aqui, o paciente que chegou no consultório, na UBS, e pede uma série de exames e, entre outros, de rastreamento, eu faço sorologia para HIV, anti-HIV. Está aqui. Positiva? Sim. Ele é comum eu já fazer o teste molecular, porque já vou levar ele para tratamento. Então, em lugar de pedir um teste rápido para ter teste de imunoensaio e teste rápido, 2 positivos, sim. Aí o terceiro tem que fazer a carga viral, o teste molecular. Então, este fluxograma evita teste rápido desnecessário, porque já passa da imunologia, do imunoensaio, para o teste molecular, muito comum de acontecer. Banco de sangue, doado, o que vão fazer? ELISA, imunoensaio. Perfeito. Aí você é encaminhado para o SAI, Serviço de Atendimento Especializado por ter sorologia positiva para HIV. O banco de sangue, sempre em toda sorologia positiva, ele faz duplicata. Isso para saber. Então, foram 2 resultados positivos da sorologia da HIV, embora na mesma amostra. Ele já vai para o SAI e ele vai fazer o teste molecular e já vai entrar em todo o fluxograma de atendimento do paciente, que é o que temos a continuação. Fluxograma de atendimento. Esse momento que a gente espera durante toda a formação, durante toda a carreira, quando será que vou estar sozinho com o meu paciente? Nós dois. Eu, com tudo que estudei e aprendi, ele com todas as dúvidas que tenho. Muitas vezes, querendo um consolo, querendo ser escutado, e veja, o paciente HIV, um paciente com uma carga emocional sempre importante, muito importante. Então, muitas vezes, esse primeiro momento é fundamental. Como diz na primeira aula de HIV, 30 anos atrás, esse momento era de choro. Porque era dizer, você está com HIV, você vai morrer. Não temos nada para fazer. Hoje é diferente. Hoje já temos algo para fazer. E nós começamos a fazer em passos sequenciais. Se você vê assim,
nesse momento em que esteja com o paciente, o que devo fazer? Então, assim, lembrar, primeiro, anamnese de exame físico, depois, exames complementares, depois começa o tratamento e depois acompanha. Então, sequencial, tudo isso. Anamnese de exame físico são fundamentais, por quê? Porque lembrem algo das ISTs, DSTs, que é fundamental. Tratar uma pessoa é inútil, é fazer a metade da tarefa, porque se for transmissão sexual foram pelo menos 2 pessoas, não mais. Então você diz assim, na anamnese de onde, como, quando, por quê, o que você estava pensando na vida, aí toda essa parte para ver comorbidades, além disso tem isso, tem aquilo, diabético, hipertenso, etc. Então, toda essa parte fundamental na anamnese do exame físico. Exame físico, lembrem algo importantíssimo, algo que parece bastante com hepatite. As manifestações clínicas são tardias. Então, em geral, o paciente infectado por HIV, se ele está na fase latente, clinicamente não tem nada. Mas tenho que fazer o exame, tenho que escutar, tenho que palpar vaso, fígado, tenho que ver linfonodos, tudo, essa parte do exame físico. E aí entramos nos exames complementares. Primeira consulta. O paciente já chegou com um teste rápido positivo ou com 2 testes rápidos positivos. Ou chegou com uma sorologia positiva. Que vou pedir para ele? Lista. Hemograma completo, fundamental. Bioquímica completa. Então, lipidograma, função hepática e renal. Vou usar medicamentos de eliminação pelo rim, de metabolismo no fígado. São medicamentos que muitas vezes mexem com o lipidograma e com a glicemia. Então tem que saber como está. Se o paciente é diabético tipo 2, está recebendo hipoglicemia anteoral, às vezes tem que ajustar no momento de iniciar terapêutica outros elementos que entram nesse bolo de hematologia e bioquímica completa. Sorologias fundamentais, porque as sorologias me vão dar as co-infecções. É só HIV? Ou é HIV com sífilis? Ou é HIV com hepatite B ou C? Ou é HIV com toxoplasmose? Com HTLV ou Chagas? Nós não estamos em área endêmica de Chagas, mas se você está no interior de Minas, ou Triângulo Mineiro, ou Bahia, na parte de Jacobine, onde Chagas era de uma endemicidade elevadíssima, a sorologia para Chagas é fundamental, porque é das doenças que reativam, muito importante. E aquilo que falamos quando falamos de tuberculose, HIV e tuberculose implica um ou outro, sempre. Tem HIV, peço tuberculose. Tem tuberculose, peço HIV. Então, raio-x de tórax e PPD, mandatório. Então, o paciente sai do consultório no primeiro dia, na primeira consulta, com essa lista. E eu digo assim, vamos começar a tratar quanto antes. Isso que eu vou falar com o paciente. Vou começar a tratar o senhor ou a senhora o mais rápido possível. Mas precisamos ter a certeza de vários elementos. Esses exames, 15 dias. Em 15 dias marca o retorno e o paciente já chega com esses resultados e já começo a orientar o tratamento do paciente. 2 exames fundamentais no tratamento do HIV: contagem de linfócitos CD4 e
carga viral do vírus HIV. Sim, eles não conseguem fazer um tratamento adequado. Preciso dos dois: contagem e determinação da carga viral. A contagem é um exame inicial. Todo paciente tem que ter antes de começar o tratamento. Ele tem mais de 350 CD4 por mililitro. Então, digo assim, sabe, não preciso repetir esse exame, mas tem menos a cada 6 meses tenho que repetir. Até quando? Até quando superar os 350. Superou, não peço mais. E o limite 350 está acima de 350, não preciso pedir mais carga viral. Se isso aconteceu em 2 vezes consecutivas. Carga viral do vírus HIV, sempre, contínua e constantemente a cada 6 meses. Não importa se negativou, obviamente não. Tenho que confirmar que continua negativo a cada 6 meses. Então, esses são os 2 exames que o LACEN faz e que pode demorar um pouco mais no diagnóstico e no início do tratamento. Início do tratamento é automático a ter os resultados já em mãos. Então, normalmente, primeira consulta, peso todos. Na segunda consulta, às vezes vem hematologia bioquímica, mas o LACEN, como digo, em 15 dias está liberando o resultado. Às vezes, no retorno, primeiro retorno, ele já vem com tudo. Então, quanto antes começar o tratamento, melhor. Início do tratamento. Tem algumas prioridades. Prioridade não significa que os demais não vão fazer. Significa exatamente isso. Presto mais atenção para começar quanto antes o tratamento nos sintomáticos. É HIV com sintomas? Quanto antes. Linfócitos T menor de 350. Chegou, então, temos que começar quanto antes. Gestantes, imediatamente. Tuberculose ativa, outra vez. E as co-infecções com hepatite B ou C, fundamentais. Então, prioridades essa, mas isso significa de todas as formas que todo mundo vai começar o tratamento. Independente de qualquer resultado, vai começar o tratamento. Como temos exames que definem AIDS, que é definidora de AIDS, quer dizer, o paciente chegou na consulta consultando por uma criptococose, por uma criptosporidiose, histoplasmose disseminada. Eu quase com certeza, sem nenhum exame, eu digo, você tem AIDS. Muitas chances, porque é uma doença definidora de AIDS. Muito provável. Candidíase disseminada está aqui. Citomegalovírus está aqui. Toxoplasmose cerebral. Aposto. Chegou um paciente com toxo cerebral. Então, HIV, AIDS. Com certeza, doença praticamente definidora de AIDS. Então, o ciclo biológico que estudamos agora no início da aula nos serve para isso exatamente. Ver a transcriptase reversa, em que momento ela funciona, a protease da maturação, a integrase no material genético e a molécula C de fusão. Então, assim, que fez a indústria farmacêutica, por assim dizer, mas o que fez a ciência? O método científico estudou e desenhou uma molécula para servir de inibidores. Então, para a transcriptase reversa, inibidores da transcriptase.
para a protease, inibidores da protease, e assim por diante. Então, temos um medicamento específico para cada grupo. E temos um arsenal terapêutico importante. Então, inibidores da transcriptase reversa se dividem em dois grupos: os chamados inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos e os chamados não nucleosídeos. Então, os dois são inibidores da transcriptase reversa. Uns funcionam como um nucleosídeo ou nucleotídeo enganoso ou defeituoso. Se vocês lembram, na biologia molecular, quando se está formando uma cadeia de DNA, sempre a DNA polimerase vai tirar o fosfato no último dos 5 linhas, vai colocar no treino e vai colocando os nucleotídeos em sequência. O que fazem os inibidores nucleotídeos? Entram na cadeia e não tem como continuar. Por quê? Porque ele é falso. Então, por isso, um inibidor da transcriptase reversa nucleosídeo é um nucleosídeo de mentirinha e não tem como prolongar. Então, a cadeia termina com ele, inibe. Os não nucleosídeos, eles não entram na cadeia, eles vão em cima, polimerase, DNA polimerase, e inativam em cima. Não são competitivos, são diferentes. Chamo a atenção só para o AZT, citobundina, primeiro antiviral para HIV que tivemos no arsenal terapêutico. Já em 1989 para 90, lembrem bem, se conhece tudo, entre 80 e 85 se descobre o vírus, tudo, entre 85 e 90 surge o primeiro antiviral, AZT. Só 5, não tinha mais nenhum. Terrível de usar. E depois vieram outros. Chamo a atenção nesse primeiro grupo a 2 medicamentos nucleosídeos, porque usamos os tenofovir, que é o mesmo da hepatite B, e lamivudina, que já usamos muito em hepatite B, não usamos mais, mas estão aí, tenofovir e lamivudina. Então, inibidor da transcriptase reversa, nucleosídeos. Não nucleosídeos, já usamos muito Favirenz, virapina, mas cada vez vão perdendo mais espaço no esquema terapêutico e ficam para resgates. Perdão, os inibidores da protease, década de 80, de 90 a 2000, dominaram o panorama, os inibidores da protease, sobretudo atazanavir, saquinavir, muito efeito colateral, mexia muito com as gorduras do organismo. Então, depois de 5 anos, 4, 5 anos de tratamento, você tinha uma redistribuição de gorduras, começava a ter uma parecia do boi cegu, levantado um acúmulo de gordura, diferentes partes. Então, eles não são muito usados hoje em dia. Temos os inibidores da integrase novos. Quando eu digo novos, nos últimos 10 anos. Então, década de 2010, 2008, 10 para 2024. Nesses últimos 10 anos, eles ocuparam um lugar importantíssimo. Dolutegravir, raltegravir. Os inibidores de fusão e os inibidores de CCR5 e outros estão para esquemas de resgate sempre, mas estão aí disponíveis. Então, se você conta todos, você diz assim, ao todo eu tenho praticamente
40 medicamentos à disposição para tratar HIV. Então, é um esquema que você precisa combinar da melhor forma possível. Que se chegou à conclusão aqui no Brasil e no mundo inteiro, que a terapia inicial deve incluir sempre 3 antirretrovirais. 3. Então, esses 3 antirretrovirais são, em geral, 2 inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos, mais 1 inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo, ou inibidor da protease com ritonavir, ou inibidor da integrase. Ou, esse ou é escolher um desses 3. Hoje, a escolha é muito fácil, porque o inibidor da integrase ganhou um espaço raríssimo, por diferentes motivos. Efeitos colaterais 0, eficácia quase 100%. Então, aqui nos resumimos hoje ao tratamento com 2 comprimidos por dia. Um comprimido, chama ele coformulado. Coformulado. Mais ou menos o mesmo que falamos para tuberculose. Farmandinhos junta medicamentos num comprimido só. Diferentes princípios ativos. Então, tenofovir e lamivudina estão num comprimido só. O branco, grande. Ali estão 2. E o amarelo pequenino, menor, inibidor da integrase. Isso se resumiu. 20 anos atrás, o paciente saía com uma lista de medicamentos que às vezes ele tinha que tomar de 8 em 8, de 6 em 6, tinha que acordar para tomar à noite, e terminou uma vez medicamentos 24 comprimidos por dia para o paciente. Era de uma dificuldade o tratamento para HIV. Veja em que se resumiu. Estamos nesse patamar hoje. Temos 2 terapias que são chamadas de profiláticas. São chamadas de profiláticas porque são não terapêuticas, mas para evitar a infecção. Então, PEP e PrEP. Profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição. PEP e PrEP. Começamos pelas profilaxias PrEP, pré-exposição, que tem uma indicação clara, as 2 em pacientes que não têm HIV/AIDS. Então, é o elemento fundamental que me vai levar a decidir se posso iniciar PrEP ou PEP, que o paciente não tem HIV. Se tem HIV, já não pode usar essas profilaxias. Então, pré-exposição e pós-exposição. A pré-exposição é especificamente uma profilaxia para indivíduos que têm uma intensa atividade sexual. Como? Deve ser administrada sempre antes da relação sexual. É obrigatório para usar PrEP ter acompanhamento médico. Se ele falta no acompanhamento, corta na PrEP dele. E deve realizar periodicamente testes para HIV, porque se se contamina já passa para infectado e já deixa de ser PrEP. Então, se usa em pessoas sexualmente ativas e se definiram grupos específicos. Não pode estar infectado, mas tem um risco aumentado de exposição. E enfatizamos requer acompanhamento contínuo. Então, o que mais interessa dos grupos
Primeiro, casais chamados soro-discordantes. Esposo, esposa, ou parceiros, parceiras. Casado, um é portador, outro não. Preto para o não portador. Então, um casal soro-discordante. Profissional do sexo. Sabe, trabalha com isso toda a vida. E precisa evitar a infecção. Pessoas que usam drogas. E o Brasil colocou um grupo especial para homens que fazem sexo com homens e gays, mulheres trans, travestis. Então, grupos especiais, eles vão usar um medicamento já também conformulado por farmanguinhos, e aí tem endricitabina com tenofovir, e toma um comprimido diariamente durante a PrEP dele. Todos os dias um comprimido para evitar a infecção. Lembrar, precisa fazer acompanhamento médico contínuo e fazer testes sorológicos de 6 em 6 meses, sempre. Para de ter acompanhamento, suspende a PrEP desse indivíduo. Então, cada vez que ele vai à consulta, ele leva um certo número de frasquinhos, volta na consulta, e se não participa da consulta, não leva frasquinho e para de fazer a PrEP. Pergunta. A partir de? Quanto tempo que começa a fazer efeito primeiro? Então, uma PrEP, você pensa sobretudo em estes grupos em que você tem que esperar basicamente a parte da distribuição do medicamento no organismo, toda essa parte farmacocinética e farmacodinâmica. Mas depois de ter isso, começa a fazer efeito no mesmo dia, mas você diz assim, em geral, em semanas já faz efeito. Forma de precaução, diz, começou hoje, mas se é profissional do sexo, eu digo, não vou parar de trabalhar hoje, então vai trabalhar e vai. Então, às vezes você diz assim, começa hoje, já espero que funcione desde hoje. Muito bem. PEP, profilaxia pós-exposição. Esta aqui é muito relacionada a profissionais da saúde, todos nós. Então, por quê? Porque trabalhamos muito com pacientes e podemos ter acidentes. Quais são os objetivos principais da pós-exposição? Violência sexual. Está quase no topo. Isso é importantíssimo. Acidentes perfurocortantes. Aluno de medicina, na sala de cirurgia, o cirurgião passa a ponto, o aluno não tira o dedo, a agulha vai no dedo do aluno. Então, pronto. Ele estava servindo de homem válvula que chama, aquele que está separando tudo. Então, aconteceu acidente com preservativos. Que caiu, que resvalou, que furou, que tem de tudo. E outra comum, e talvez são mais, às vezes superando os demais. Não sei. Tive relação sexual e não sei. Pronto. Não tenho que dar explicação para ninguém, mas não sei. Então, isso. Agora, se este não sei é comum, ele tem que passar para a PrEP. Entendem bem isso? Este que não sei foi uma casualidade. Mas se não sei e não uso nunca, então eu vou para a PrEP. Importante lembrar isso. Então, o que temos
temos que saber para a profilaxia pós-exposição. Materiais biológicos. Quais são indicativos de transmissão de HIV? Estão aqui. Já vimos, porque são os mecanismos de transmissão. Sangue, sêmen, fluidos, todos os líquidos. Líquido amniótico, líquido serosas, peritoneal, pleural, tudo. Então, líquidos. Que são sem risco de transmissão. Suor, lágrimas, fezes, urina, vômito, saliva, secreções. Sem risco. Que material passa daqui para aqui rapidamente? Qualquer um desses que tenha sangue. Pronto, já passou para outro lado. Vômito com sangue, suor com sangue, mas urina com sangue e assim. Todo isso que tenha sangue já passa para este lado. Segundo elemento fundamental, tipo de exposição. Estão com risco. Percutânea, permucosa. Percutânea e permucosa. Aí estão. Cutâneas em pele no íntegra também, presença de sangue, mordedura. E quais sem risco? Cutânea em pele íntegra. Pense nisso. O cara vomitou em cima de mim e caiu em pele íntegra. Mas o cara vomitou e caiu no meu olho. Aí já entra em mucosa. Então, elementos que você vai avaliar muito. Mordeduras em presença de sangue. Então, aí, quando você coloca as 4 perguntas fundamentais, você tem que responder sim ou não. O tipo de material biológico de transmissão, sim ou não. O tipo de exposição, sim ou não. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas, sim ou não. E a pessoa exposta, fundamental, deve ser não reagente para HIV. Então, todo mundo tem que fazer o teste rápido antes de iniciar uma PEP. Não posso iniciar PEP num portador de HIV. Então, se todos as 4 respostas fossem sim, está indicada iniciar profilaxia pós-exposição. Então, aluno de medicina, acidente perforocortante, em geral, é sim iniciar PEP. Então, como se inicia? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Mas, 72 horas é o limite. 72, 24, 48, 72. 3 dias. Tive contato sexual 5 dias atrás, já não posso usar PEP. Passou das 72 horas. E vou usar durante 28 dias, sem interromper o tratamento. Qual é o tratamento? Idêntico ao tratamento do HIV. Então, comprimido coformulado de tenofovir e damibutina e comprimido de dolutegravir por dia, por 28 dias. Isso mudou também muito. Tivemos no laboratório, anos atrás, uma pessoa que teve uma exposição, foi formulada com os medicamentos anteriores. Depois do 10º dia, a pessoa voltou com a gente e falou assim: vou parar de tomar esse medicamento não. Parou a PEP dele porque era com os medicamentos anteriores, efeitos colaterais, e assumiu o risco de se contaminava ou não. Que temos de perspectivas no que se chama pipeline? Várias questões que estão em desenvolvimento, métodos diferentes. Hoje temos perspectivas de vacinas, está mais para longe do que para perto, mas temos
muitos métodos para tratar de evitar essa transmissão. E na aula, na parte inicial da aula, na primeira parte da aula, vimos como o HIV aqui no Brasil está em aumento de forma importante. Isso faz parte da educação que nós precisamos dar. Então, terminamos nossa aula exatamente mostrando um deles tem, o outro sabe perfeitamente. Perguntas, dúvidas? Mariana. No último slide tem uma simplificação. Tem que? Aquela simplificação que devia ser. Por que, professor? Ah! A transmissibilidade nos homens circuncidados tem estatisticamente menor proporção nos circuncidados do que nos não circuncidados, por acúmulo de líquidos que às vezes fica no prepúcio, na glande, nesse local. Imagina, o que mais? Muito bem. Passamos para o segundo turno. Comentário, pergunta? Comentários da prova. Foram melhores do que na primeira e na segunda, a estatística mente. Então, isso é algo positivo. Que noto? E aí, pessoal, a professora Carol pode notar outras coisas. Às vezes, nas perguntas dissertativas, parece que alguns alunos têm preguiça de escrever. É o que dá a entender quando tenho a prova e digo, vou ler. Preguiça, então, uma linha para explicar uma pergunta dissertativa, digo, 2 linhas, não corrijam por número de linhas, obviamente não. Mas digo, explicar. O professor tem que entender que vocês sabem do que foi perguntado e que vocês têm conhecimento. Então, isso é fundamental. O marcar X, marcou. Acertou ou não acertou? Não tem discussão. Mas as dissertativas, sim. É algo assim como a redação do Enem. Tenho que saber escrever e tenho que deixar claro para o professor entender o que eu quero repassar para ele. Dizendo assim, eu tenho esse conhecimento como adquirido. Então, bem, N4, espero que seja melhor ainda do que N3 para fechar melhor a disciplina. Junto com a professora Carol,